E dentro da proposta do nosso canal, eu acredito que é mais fácil compreender o presente se estudando o passado. E, para isso, nós vamos usar uma linha do tempo da história da nossa cidade, onde vamos abordar diversos temas e diversas situações. Hoje nós estamos aqui nas pontes sobre o Rio Iguaçu para começar o primeiro capítulo dessa história. Toda cidade inicia perto de um rio, e com Araucária não foi diferente. Araucária iniciou a sua história aqui do lado do rio. O primeiro relato que nós temos a respeito da Araucária é de 1844, mas antes disso existiam os índios. Os índios se chamavam Tindiquera. O que quer dizer na língua tupi-guarani isso? Tindi quer dizer homem e Cuera ou Cuara quer dizer buraco. Isso quer dizer o quê? Uma característica dos índios que moravam aqui em Araucária eram habitar tocas. Vocês imaginam isso, nossos índios, como uns hobbits? Então, o nosso primeiro relato sobre Araucária de 1844 é de um senhor chamado Salvador José Correia Coelho. E o que ele falou de Araucária? Além de Curitiba, distância de 3 léguas, encontramos a Capela Curada de Tindiquera, povoação de pouca monta, situada à borda de uma floresta. Mais adiante, em 1866, nós encontramos um relato de 2 irmãos engenheiros chamados Keller, que usaram o rio como meio de transporte para fazer um estudo do que se podia fazer ao interior do Paraná. E saíram aqui de cima do nosso Rio Iguaçu e foram até as quedas de Caiaganga. Então, o relato desses 2 engenheiros de 1866. No dia 7 de julho chegamos à pequena freguesia do Iguaçu, que foi o primeiro nome estabelecido para Araucária na época que Araucária ainda pertencia a São José dos Pinhais. Situado no alto, à margem direita do rio, com uma ponte sobre o mesmo, continuavam as mirtáceas, que eram plantas do rio, a formar quase que exclusivamente a vegetação das margens do rio. E só de vez em quando levantava um grupo de pinheiros nos lugares mais enxutos, a sua coroa majestosa por cima dos outros arbustos. Seguindo o relato dos irmãos Keller, depois que passaram por essa ponte, vamos lá. Pela visão de pequenas plantações de pessegueiros, José e Francisco Keller confirmam a prática estancieira nas proximidades da freguesia do Iguaçu. Vejam só, 1866 já existiam plantações de pêssego em Araucária, que depois seria conhecida pela festa do pêssego e do ovo, mas isso é um outro assunto que eu vou contar para vocês lá para frente. Um outro morador ilustre de Araucária que eu descobri, 1872, Emiliano Perneta, o nome da rua em Curitiba. Emiliano Perneta foi um importante escritor e poeta paranaense. Veja só o que ele fala de Araucária. Hoje fui a Tindiquera, terra onde residi dos 6 aos 7 anos e tanto. A vila está completamente mudada, prédios novos, chalés em pequeno jardim no largo. Que diferença das primitivas habitações que eu tinha conhecido na minha infância. Mas a casa onde moramos é a mesma de outros tempos. Bacana isso, hein? Ele morou praticamente na praça, Emiliano Perneta. Então, e na busca por relatos a respeito de Araucária, eu vou começar a fazer uma brincadeira com você a respeito das curiosidades, das coisas que aconteciam antes e parece que estão acontecendo depois. Eu vou chamar isso de túnel do tempo. Então, dentro do túnel do tempo, o coronavírus, eu vou fazer uma ligação com a varíola, 1877. O que o governador do estado falou no seu relatório? Ele falou o seguinte: enquanto não houver uma lei que obrigue os chefes de família a mandarem vacinar as pessoas sob sua ação, não poderá a população do Paraná viver desassombrada do terror. Esse terror sempre se manifesta em qualquer ponto da província, então todos reclamam o fluido vacínico e queixam-se da falta de providências anteriores, de que só eles são culpados, pois apenas desaparece o mal, ninguém mais procura o preservativo contra tão terrível moléstia. É o governador reclamando que as pessoas depois não se vacinavam e não reclamavam dele. E seguindo a busca por relatos de Araucária, um tema que aparece com certa frequência é a estrada e a ponte. A estrada imperial que ligava Lapa a Curitiba. Em 1879 foi nomeado para cuidar da manutenção dessa estrada um inglês chamado Walter Joslin. Ele veio para o Brasil, ficou em torno de 4 ou 5 anos, retornou para a Inglaterra durante 10 anos e depois voltou para o Brasil. E no Brasil ele passou o resto da vida dele, inclusive residindo em Guajuvira, com outros ingleses que fizeram um tanque grande e um moinho em Guajuvira, mas isso é um assunto para outra oportunidade. A respeito do inglês Walter Joslin, é interessante, depois vocês podem consultar no nosso canal a bibliografia, nós temos relatórios do governador datados de 1877 e 1886, onde inclusive eles
mencionam os valores que foram repassados por Walter Joslin para ele fazer a manutenção dessa estrada. São relatos bem específicos e minuciosos. Era dada toda a publicidade naquela época de quanto se pagava aos empreiteiros. Imagine isso, 1880. E seguindo a busca por relatos sobre a Araucária, eu me deparei com o diário de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Ele tinha emancipado e dividido a província antiga de São Paulo da do Paraná, sendo que esse foi um último ato importante dele antes dele partir para Portugal. Ele passou por Araucária em 1880, passou não por essas pontes, porque elas não eram metálicas nessa época, elas eram pontes de madeira. E o que ele falou no retorno dele da Lapra para Curitiba no dia que ele passou aqui por Araucária? Ele se referiu a Araucária como Tendiquera, com D. Passagem do Iguaçu em comprida ponte de madeira, seguindo-se de pontilhões sem guarda. O rio é mais largo que no lugar onde passei indo para Lapa. Contudo, mal ouvi por causa da noite. Povoação de Tendiquera, perto do Monte Coroa de Pinheiros. Com certeza, ele passando de lá para cá, ele avistou a nossa praça e sobre a praça a Coroa de Pinheiros. Que bela referência do imperador da nossa cidade. Então, e dentro daquela nossa curiosidade do túnel do tempo que eu falei, coisas que aconteciam antigamente e que eu lendo esses relatos super antigos, eu vejo que eles guardam certa semelhança com o presente. Eu tenho um muito interessante a respeito de Jesuíno Marcondes, que é outra praça lá de Curitiba, né? Vamos lá, o que um jornal da época falou, e isso está lá na nossa bibliografia. Se você consultar, você vai poder ver o recorte do jornal que fala isso. Na mesma viagem que o Dom Pedro fez, Dom Pedro II pelo Paraná, ele foi encontrando as colônias, as colônias de imigrantes que ele tinha ajudado a trazer para o Brasil. E havia, na época, uma história a respeito da compra de terra para esses colonos. Especificamente colonos russos e alemães que se estabeleceram em Ponta Grossa. Havia um boato sobre a qualidade da terra que tinha sido passada para esses colonos. E é sobre isso que eu vou ler agora. Durante essa viagem de Dom Pedro II pelo interior do Paraná, ele visitou muitas colônias de imigrantes. E houve uma reclamação muito forte para ele, na região de Ponta Grossa, de uma colônia de russos e alemães que tinham vindo para cá e encontraram uma terra praticamente imprópria para a produção e fez com que eles saíssem, eles abandonassem a colônia. Essa história chegou aos ouvidos de Dom Pedro e há um jornal da época que faz o seguinte relato a respeito dessa compra de terras pelo governo para os colonos, na qual depois ele cedeu aos colonos. Veja só o que diz o jornal. Durante a viagem foi lembrada uma denúncia grave sobre o fracasso do governo em empreender a colonização da região com imigrantes russo-alemães em Ponta Grossa. Se dizia que a culpa, na verdade, era da qualidade da terra vendida ao governo monárquico por quantia exorbitante e por ação de Jesuíno Marcondes como ministro. O terreno só tinha um palmo de terra, embaixo era puro cascalho e areia, imprestável para a agricultura. A colonização fracassou e as terras foram vendidas ao proprietário anterior com grande prejuízo. Sabendo disso, na hora de conceder comendas e títulos mencionando o Jesuíno Marcondes, Dom Pedro reagiu. Não quero conceder nenhum título a esse senhor, prefiro agraciar sua mãe. E de fato, ele tinha se hospedado na casa da mãe do Jesuíno Marcondes, na região de Tibagi, e concedeu outro título de nobreza à mãe, mas não a Jesuíno Marcondes, baseados nessas denúncias da compra irregular da terra. E mais uma curiosidade para a nossa sessão Túnel do Tempo, vejam só esse relato de 1890 do livro do Roman Wachowicz. O prefeito Major Cisino balançava na rede em plena rua diante do seu boteco, que não se diferenciava dos demais, em toda parte reinava a sujeira. Era a convicção de que onde há mais sujeira, tudo é mais barato. Os fregueses não queriam comprar luxo, mas mercadorias. E segue o relato. O primeiro personagem municipal era prefeito. Portava galões imperiais nos ombros e ainda que não existisse mais império. Para ele, tudo era bom e todos eram amigos ou compadres. E falava. Ele, o Major Cisino. Aqui quem manda é o tempo e não a gente. E usando Dom Pedro II como guia nessa nossa história, depois que ele passou aqui pela ponte, ele vai fazer um relato do nosso próximo tema, que é a colônia Tomás Coelho. E é para lá que nós vamos agora.